hoje tu veio caprichado, hein? Pentecostal. Ele veio pentecostal hoje. E desce fogo e desce poder, irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos. A graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Dá um aplauso para o Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Obrigado, pastor, pela confiança, pelo chamado, porque não é um convite, a gente tem que obedecer a ordem. Me pegou aqui, porque eu não podia dizer, não posso, estamos aqui. Tem que obedecer, né? Amados, louvado seja Deus. Abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15. Alguém me perguntou se o couro vai comer. Eu falei, eu não sei, Deus é quem sabe. Eu subo aqui, é com Ele, não é comigo. Porque Ele sabe o que Ele vai dizer. Eu só sei que a espada tem 2 fios, para lá e para cá. Também consola, exorta, edifica. Não sei, é no meio do caminho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Tivemos aí um período muito bom das 31 dias de oração, de jejum. O poder do Espírito Santo continua sobre nós, continua sobre a igreja, mas nós precisamos entender que o Espírito Santo, quando ele move a igreja precisa dar uma resposta. E esse é um grande problema que nós estamos encontrando hoje. Queremos muito que o Espírito Santo mova sobre nós, queremos muito que o Espírito Santo avive a sua obra, mas nós precisamos dar uma resposta ao Espírito Santo. E a resposta tem que ser a resposta de fé. E fé demanda atitude. Se não tiver atitude, nós não estamos respondendo ao Espírito Santo. Só ficou naquilo que o Espírito Santo fez. Só ficou na ação e no mover do Espírito. E a igreja continua parada. Nós temos que responder a Deus conforme Ele pede a nós. Porque quando Deus traz uma palavra, Ele está exortando a igreja a se mover. A igreja, ela tem que se mover. Aleluia. É por isso que está escrito em Paulo, 1 Coríntios 15, 58, assim que, irmãos meus amados, estás firmes e constante. Tem que haver uma constância. Eu falei aqui, não são os 31 dias de oração, de jejum. 31 dias de oração e jejum foi bola na marca do pênalti. Para a gente começar a fazer gol, dar de goleada no diabo aqui em Itaipu. Precisamos dar de goleada no diabo. E a unção já está sobre nós. Agora, qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido a resposta individual de cada um de nós? Qual tem sido a minha atitude de fé em relação a tudo que Deus tem falado aqui nesses 31 dias, desse mover que houve hoje aqui na hora do louvor? Deus está aqui, Ele está esperando uma resposta da igreja. Ele conta com essa igreja em Itaipu. Tem muita igreja aí que Deus não está podendo contar com ela. Eu mostrei um áudio, pastor, ontem. Ele escutou. Tem muita igreja aqui que Deus não pode contar com ela. Deus já não está movendo mais ali. O candeeiro já está apagado. Porque não estão andando dentro dos propósitos de Deus. Estão andando segundo o seu propósito. E nós não podemos andar segundo o nosso propósito. Devemos andar segundo os propósitos de Deus. O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta da boca vem do Senhor. Provérbios 19, 21 diz que o coração do homem, ele tem muitos planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. E nessa igreja, na minha vida, na sua vida, tem que prevalecer o propósito do Senhor. Não chamar. Deus é Deus de propósito. Deus não fala ao vento, a palavra dele não volta vazia. E toda palavra que tem sido semeada aqui nesse lugar não pode voltar vazia. Não pode, não tem como. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma afronta a Deus quando Deus ministra a sua palavra sobre a sua congregação e a congregação não responde. Nós estamos afrontando a Deus. É muito sério. E às vezes nós não estamos levando sério o que sai da boca de Deus.
Porque quando a palavra de Deus sai da boca de Deus, é para uma ação da igreja. Israel sofreu e sofre até hoje, por não entender isso, por não entender os propósitos de Deus. Deus chamou Israel para evangelizar todas as nações da terra. Israel não cumpriu com o seu propósito, por isso Deus levantou nós, os gentios, a igreja, para cumprir um propósito que Israel não cumpriu. E só vai cumprir lá para o final do milênio. Deus chamou Israel para ser cabeça sobre todas as nações da terra. Deus chamou Israel como testemunha. Israel não quis ser testemunha de Deus, preferiu adorar ídolo, preferiu adorar imagem, por isso caíram debaixo de maldição. É por isso que quando Jesus chegou, estava cheio de leproso, cheio de cego, tudo debaixo de maldição. Porque Deuteronômio 28 dizia: se você me obedecer, virão sobre ti todas essas bênçãos. Mas se me desobedecer, maldito serás no campo, maldito será na cidade, virão sobre ti todas as enfermidades do Egito. E o que aconteceu com Israel quando Jesus chegou? Estava tudo enfermo, tudo doente, leproso, as cavernas cheias de leproso, as ruas cheias de cego, cheias de paralíticos. Porque o povo que deveria cumprir o propósito de Deus preferiu andar nos seus próprios caminhos. E ouviram. É por isso que Paulo aqui está exortando: sede firmes e constantes. Tem que haver uma constância. Eu não posso deixar com que nada me impeça o mover do Espírito na minha vida. E esse é um grande problema que nós estamos vivendo. Falta em nós, queridos, raciocínio. É por isso que o Senhor disse a Josué: medita nessas coisas. Significa raciocina quanto à palavra que eu tenho dito, medita nela. Significa use teu raciocínio, que é o teu raciocínio, eu vou te revelar o que eu quero. Raciocina, medita, pensa no que eu estou falando, porque atrás do que eu estou falando tem uma revelação para a tua vida e para a tua igreja. Mas às vezes ela receber uma palavra, ela passa como vento. Passa como vento. Sede firmes e constantes. Nós deveríamos ser melhor do que os discípulos, do que Pedro, do que Paulo. Muito melhor. E Deus quer que nós sejamos melhores. O próprio Jesus disse: se vocês crerem, farão obras maiores ainda do que eu faço. Jesus está dizendo: eu quero vocês melhor do que eu na terra. Eu quero vocês fazendo mais milagre do que eu. Jesus falou isso. Ele deu a nós esse poder: eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus deu a nós esse poder de fazer mais milagre até do que ele. E ele mesmo disse. E por que nós não fazemos? Porque nós ouvimos, mas não somos constantes em colocar por obra aquilo que ouvimos. E esse é um problema. Esse é o grande problema da igreja. Por isso que Paulo está dizendo: sede firmes e constantes, amados meus. Né? Ele antes, no versículo 51, ele está trazendo uma edificação tremenda para a igreja. Ele está dizendo: eis aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, porém todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, e ao final da trombeta, porque se tocará a trombeta e os mortos em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis. É para mim, é para você. Quem dá glória a Deus? Aleluia. Ele está dizendo: incorruptíveis. Nós temos a promessa da ressurreição, nós temos a promessa da vida eterna. Glória a Deus. Nós não estamos debaixo de maldição. Ontem Altair estava pregando aqui, nosso amado diácono Altair estava pregando aqui, e ele falou um versículo. E eu sentado ali, eu peguei esse versículo e comecei a meditar no profundo dele. Coloca aí Deuteronômio 21. Deuteronômio 21. (22, 21, 22). Deuteronômio 21, 22. E por que eu tenho que perseverar? Porque ele, o Senhor, perseverou. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Eu tenho que ter um espírito de perseverança.
21, 22, se alguém tiver cometido algum crime digno de morte e fizer morrer, e o colocarem no madeiro, e o fizerem morrer, e o colocarem no madeiro, não deixarei que seu corpo passe a noite sobre o madeiro. Se em falta, o enterrarás no mesmo dia, porque maldito por Deus é todo aquele que é colocado no madeiro. Morrer na cruz era maldição. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, ele se fez maldito por mim e maldito por você. Porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Jesus se fez maldito. Só que eu tenho que entender que no terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele já não era mais maldito. E quando ele ressuscitou, eu e você já não estávamos mais debaixo de maldição. Porque nós ressuscitamos junto com ele. Nós não permanecemos mortos na cruz. Eu e você que estávamos aqui, não permanecemos mortos. Nós estamos ressuscitados juntamente com Cristo. Não há mais nenhuma maldição. Glória a Deus. Agora tem muita gente aí fora que está na maldição, que é maldito, porque está morto ainda não ressuscitou, porque ainda não chegou a fé em Cristo, e essas pessoas só vão ressuscitar à medida em que eu prego para ela. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Eles precisam receber a palavra do Senhor para receber vida, eles precisam receber a palavra do Senhor para crer no Senhor Jesus e ser salvo. Então eles vão sair da maldição, porque enquanto estiverem mortos na cruz, eles são malditos. O pecador que ainda não ressuscitou com Cristo está morto na cruz por causa dos seus pecados, por causa dos seus crimes. Pecado é crime. Quem não tem Jesus está debaixo de maldição. 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5. Pecado, viver no pecado é viver na criminalidade espiritual. Diga para o teu irmão, viver no pecado é viver na criminalidade espiritual. E se eu estou na criminalidade, eu vou cair nas mãos da justiça de Deus. Se eu estou no pecado, eu caio nas mãos de Deus. Mas Deus abriu a porta, e o nome dessa porta é Jesus Cristo, para que não esteja mais de maldição, para que não esteja mais sujeito ao juízo de Deus, porque quem está no pecado está sujeito ao juízo de Deus. Deus é amor, mas também é justiça, é juízo. É por isso que o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu preciso entender isso. Às vezes a gente vai levando o Evangelho a meia boca. Não, o Evangelho é mais profundo do que você possa imaginar. Jesus se fez maldito naquela cruz por mim e por você, mas ele não permaneceu na cruz como maldição. Ele ressuscitou sem nenhuma maldição. A mim, a você, quando entregamos nossa vida a Jesus, todas as nossas maldições são tiradas, todos os nossos pecados são apagados. Glória a Deus. Mas tem gente lá fora que dá debaixo de maldição. Pecado é maldição. Pecado gera morte. Pecado gera juízo. Pecado gera castigo. Agora estamos debaixo da graça. Na graça, Deus corrige aquele que ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Estamos debaixo da graça, amém. Mas temos um Pai que corrige, que açoita, para que nós andamos ali, ó, na retidão. Versículo 17, versículo 15, aliás, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, pensando nisso, se um morreu por todos, o quê? Todos
morreram. Escuta isso. Quando Jesus morreu na cruz, toda a raça humana estava sendo crucificada. Escuta isso. Toda a raça humana. Jesus morreu como maldição, para mostrar que a raça humana, na condição de pecado, é maldita. É por isso que ele levou sobre si todas as nossas maldições. E a maldição só cai da nossa vida, só sai da nossa vida quando nós entendemos a ressurreição de Cristo e entregamos nossa vida para Ele e nascemos de novo, somos ressuscitados com Ele, acabou a maldição. Mas enquanto Cristo não opera na minha vida, na sua vida, a maldição continua. É por isso o câncer, é por isso as doenças, é por isso que os hospitais estão cheios. Não é o diabo, é a maldição do pecado. Pecado gera morte. Está cheio de zumbi aí fora. Eu já fui um zumbi, eu já fui um morto maldito. Está cheio de morto maldito aí fora. E quem tem que resgatar com vida esses mortos malditos é quem já foi maldito. Aleluia. E somos nós, no nome daquele que já não é mais maldito, que ressuscitou dentre os mortos. A humanidade está debaixo de maldição. É por isso as doenças, é por isso as mortes. É por isso famílias sendo destruídas, porque estão debaixo de maldição. Estão mortos ainda. Não houve ressurreição na vida do meu vizinho, na vida do teu vizinho. Entra nessas casas e você vai ver o que é lá dentro. Morte. Câncer. Tuberculose. Tísica. Cegueira. O Covid veio e arrasou. Mas a maioria, qual foi a maioria que ele arrasou? Foi os crentes? Não. Foi os que estão debaixo de maldição. A peste, quando vem para quem está debaixo de maldição. Quando as pragas do Egito vieram sobre o Egito, não atingiu a terra de Gósen, porque ali estava o povo de Deus. O sangue estava nas portas quando o anjo passou, e o povo de Israel não foi atingido pela mortandade. A maldição era para o Egito, que não tinha Jesus, que não tinha Deus. A humanidade está debaixo de maldição. A humanidade está morta, sem vida, sem ressurreição. A ressurreição só acontece quando você entrega a sua vida para Jesus. Porque só Ele tem o poder de quebrar a maldição na sua vida, como quebrou na minha vida e quebrou na vida daqueles que entregaram sua vida para Ele. Crente não está mais debaixo de maldição. Aquele que segue a Cristo não tem mais maldição, porque ele não está mais morto como Cristo morreu. Ele ressuscitou. A justiça de Deus é a ressurreição dentre os mortos em Cristo Jesus. É por isso que eu tenho que ser constante em pregar. Pessoas doentes, pessoas enfermas, humanidade perecendo cada dia mais, parentes nossos. Imagine você ver o parente teu com câncer, filhos nas drogas. Hoje eu entrei ali numa rua aqui na 42, quando eu parei o carro, parei em frente a um negócio assim, aí estou olhando uma mãozinha assim, um monte de pacote no chão. Eu falei, beleza, caiu na minha mão. Abri a porta do carro, o moleque vendendo droga. Eu falei, rapaz, que benção, hein? Caí aqui, rapaz. E aí, foi tremendo, porque ele não esperava, ele estava assustado olhando, e eu parei o carro justamente do lado dele. Falei, não tem como tu escapar, rapaz, Jesus te ama, sai dessa vida miserável que você está vivendo. Eu tenho que falar, eu tenho que levar o evangelho, eu tenho que pregar a palavra. Hoje é culto de missões. Porque aqui tem um missionário, né? Domingo de missões hoje, não é? Vamos falar nisso. Ser firme, ser constante. Porque estão mortos. Eles estão mortos. Como Israel estava morto. Como Israel não queria vida, Israel só queria morte. Isaías capítulo 42. Israel só queria morte, morte, morte. Jesus veio para dar vida, o Senhor veio para dar vida. Aleluia. Eis aqui o meu servo, eu lhe sustentarei, o meu escolhido, com quem minha alma tem contentamento.
coloquei sobre ele o meu espírito, e trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará sua voz, nem fará ouvir nas ruas. Não quebrará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Por meio da verdade trará justiça, não se cansará, nem desmaiará, até que estabeleça na terra a justiça, e as costas, as ilhas esperarão na sua lei. Não se cansará, nem desmaiará, significa, tem que ser constante, até que traga justiça, e a nossa justiça é Jesus Cristo. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos. Aqui está falando do povo de Israel, mas eu trago para nós. Porque esse mesmo Espírito que Deus está dizendo colocar sobre eles, Deus colocou sobre mim e sobre você. Esse mesmo Espírito que o Senhor fala em colocar sobre eles, para trazer justiça, Deus derramou sobre mim e sobre você. Não é para a gente ficar parado, é para trazer justiça. E a justiça é Cristo. É Cristo no coração dos homens. É Cristo no coração das pessoas que estão à nossa volta. É tornar as pessoas justas, perdoadas dos seus pecados. Pastor, como eu posso tornar uma pessoa perdoada do pecado? Prega para ela justiça, e o nome da justiça é Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 5. Assim diz o Senhor, Criador dos céus, aquele que despega, que estende a terra e seus produtos, aquele que dá alimento ao povo que mora sobre ela, e espírito ao que por ela andam. Eu, Senhor, te tenho chamado em justiça, igreja, e te sustentarei pela mão, igreja, e te guardarei, igreja, e te colocarei por pacto dos povos, para a luz das nações. Jesus disse, ide pregar, ide fazer discípulo a todas as nações. Esse versículo é para Israel, mas é para mim, para você, é para a igreja. Começando desde Jerusalém, Samaria, Judeia e até nos confins da terra. É ir, constante, sempre constante, firme e constante. Nós não podemos parar. Nós temos que avançar sem parar, a tempo e fora de tempo. Porque nós não estamos cumprindo o mandato do Senhor, não estamos cumprindo a vontade do Senhor, como Israel não cumpriu a vontade do Senhor. Te guardarei, te colocarei por parte do teu povo, por luz das nações, para que abra os olhos dos cegos, para que tires da cárcere os presos e das casas de prisão aqueles que moram nas trevas. Eu, o Senhor, esse é o meu nome, e a outro não darei a minha glória. Nós somos esse povo que Deus conta, porque Deus não pôde contar com Israel. Escuta isso, Deus não pôde contar com Israel. Israel não deu uma resposta para Deus. E de quem Deus espera a resposta hoje? De quem Deus está esperando a resposta hoje? Da igreja. Deus espera uma resposta minha. Diga, Deus espera uma resposta minha. Você tem respondido a Deus, estabelecendo justiça na terra, justiça aos teus vizinhos, justiça na tua rua, justiça na tua escola, justiça no teu negócio, justiça na tua empresa. Justiça. Jesus é a nossa justiça. E nós não podemos ser testemunha de outro nome, porque Ele é nome acima de todo nome. E diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas só se eu levar justiça, como ouvirão se não há quem pregue? Nós não podemos viver só das programações da igreja, irmão, que o pastor estabeleceu para o evangelismo dia quarta-feira. Não. Isso é a programação da congregação toda, mas eu individualmente eu tenho que fazer minha obra, eu tenho que pregar, eu tenho que evangelizar todo dia, é a tempo e fora de tempo. Eu não tenho que estar sujeito a uma programação. É claro que eu tenho que estar nessa programação, porque é para toda a congregação, é a congregação junta, é a congregação unida, cheia do Espírito Santo, é a igreja, nova vida, dando a cara para bater lá fora. Mas individualmente eu tenho que dar minha cara para bater aonde eu for e aonde eu estiver.
Esse é um problema nosso. Porque nós ouvimos e não mantemos essa constância. Nós temos que ser constantes. Os hospitais estão cheios. As prisões estão cheias. E o que nós estamos fazendo? Estão cheios. Os bares estão cheios. Os prostíbulos estão cheios. O que nós estamos fazendo? Não havendo palavra, o povo se corrompe. Se não havendo luz, o povo fica cada dia mais em trevas. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós, igreja, sois o sal da terra. Posso chegar no botequim com 500, bebendo cachaça, fumando maconha, ou o que for. Quando eu boto o pé lá dentro, eu digo: Jesus Cristo chegou aqui. A luz resplandece nas trevas. Daqui a pouco tu vê as garrafas fazer assim para um lado, já começam a olhar assim, e tu abre a boca e começa a pregar. E tem gente que fica quietinho escutando. Pode falar, irmão, pode falar. Esse dia chegamos na boca, estava falando pro rapaz, aí chegou um comprador de droga. Eu falei: cara, não quero atrapalhar teu negócio não, irmão. Ele falou assim: não, pastor, pode continuar a falar. Ele espera. Aleluia. Aquilo foi tremendo, pastor. Ele falou: pastor, continua a falar. Ele espera. E quando eu acabei de pregar para eles, ele não vendeu a droga, porque o Espírito Santo estava ali naquele lugar. Aleluia. E a vida, a gente tem medo. Você tem autoridade, irmão. Onde você põe a planta do teu pé, o lugar é teu, a autoridade ali é você, porque Cristo está em mim, está em você. Aleluia. Mas a gente tem medo de avançar. Vamos avançar, queridos. Aleluia. Falei igual minha netinha agora. Quando ela liga para mim, ela fala: vovô, querido, vamos avançar, irmão. Nós fomos chamados para avançar. Nós fomos chamados para ser firme, constante, sempre abundante. Está passando por problema, irmão, para de fazer essa cara de chuchu amassado em final de feira. Dá um sorriso. Faz Satanás rasgar, quebrar o chifre na parede. Olha, essa mulher não para de sorrir. Eu pinto, bordo, do outro passo, tropeço, mas ele não para de glorificar a Deus, não para de pregar, irmão, não para de falar de Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Glória a Deus. Olha o problema de Israel não se sujeitava. Deus, depois que fala coisa tremenda, aqui em Isaías capítulo 43, aleluia, olha aí. Olha só o que Deus vai falar para Israel com antecipação. Deus está falando uma palavra profética com antecipação, porque logo depois no capítulo 45, Deus ia enviar Ciro para libertar Israel da Babilônia. Israel aqui está na Babilônia, está escutando do Pai uma palavra profética. Agora sim diz o Senhor, Criador teu, ó Jacó, e formador teu, ó Israel: não temas, porque eu te redimi, te coloquei nome, tu és meu. Está falando para mim, está falando para você. Tudo que Deus fala para Israel, fala para mim, fala para você. Aleluia. Quando passe pelas águas, eu estarei contigo. Se passe pelos rios, eles não te afogarão. Quando passe pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Porque eu, Senhor Deus, teu Deus, o Santo de Israel, eu sou teu Salvador. Eu tenho dado o Egito por teu resgate, e a Etiópia Sebá por ti. Porquanto aos meus olhos foste de grande estima, foste honrado, e eu te amei. Darei, pois, homens por ti e nações pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Por que temer, irmão? Deus está comigo, Deus está contigo. Ser firme, ser constante. Para de, sai da caverna. Fala o teu irmão, sai da caverna. Vai ficar escondido aí, irmão, até quando? O objetivo de Deus é fazer a igreja avançar. Avançar. Vamos avançar.
A perseguição não parou a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nós temos que continuar caminhando por fé. Pegar tudo que a gente ouviu aqui, naqueles dias, 31 dias, e que nós que temos ouvido, e colocar no coração e começar a raciocinar e dizer: eu vou viver isso hoje, eu vou viver isso amanhã, eu vou colocar em prática, eu vou dar o passo da fé. E as coisas vão acontecer, o milagre vai acontecer. Quando eu dou o passo de fé, o milagre acontece. Quando eu me levanto e digo: Jesus Cristo está comigo, eu vou em frente, o milagre acontece. Mas se eu fico parado, nada acontece, irmão. Porque andamos por fé e não por vista. E fé no que se é pregado, fé no que se escuta. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ele continua dizendo, versículo 6: direi ao norte: dá, e ao sul: não detenhas. Traz os meus filhos de longe e as minhas filhas do confins da terra. Escuta isso aqui. O Senhor está falando do êxodo do povo de Israel, que está espalhado entre as nações, de volta para Israel. O êxodo para trazer um povo. Ao mesmo ele está dizendo para nós: traz o meu povo que ainda está cego lá fora para me conhecer meu nome. Traz para a minha casa, traz para a minha presença. Igreja, traz meu povo que está no norte, traz meu povo que está no sul, traz meu povo que está em Jerusalém, Samaria, Judeia, nos confins da terra. Traz meu povo para se juntar comigo no dia que a trombeta soar. Eu quero todo mundo lá. Deus é uma ordem para nós também, irmão. Essa ordem é para mim, essa ordem é para você, essa ordem é para nós. Não adianta a gente correr. Deus levantou um povo diferente, uma nação santa. Israel é nação santa terrena. Nós somos nação santa celestial. Somos os santos celestiais. Temos o poder que Israel ainda não tem. Temos o poder do Espírito Santo. Temos o poder de transformar nações. Temos o poder de ressuscitar morto. Temos o poder de fazer o cego andar, o cego ver, o paralítico andar, o surdo falar, o mudo. O surdo ouvir, o mudo falar. Temos esse poder. Poder de colocar a mão sobre os enfermos, ser curado. Eu fui curado aqui nesses 31 dias. No último dia aqui, pela manhã, minha esposa Sônia foi curada. Estava semanas com nervo ciático, não podia nem andar. Vai ver agora, está até chutando, queria me dar um chute. Falou, opa! Deus tem se manifestado nesse lugar. Eu vou ficar o quê? Olhando para o céu e olhando para as nuvens. Quem olha para as nuvens não vai cegar, não vai colher nada, irmão. Eu não posso ficar olhando para o céu naquele estado contemplativo. Não. Eu tenho que olhar para frente, olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé, e procurar andar nos seus caminhos para fazer a sua obra, para edificar seu reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a igreja de hoje fosse a igreja de ontem, o pastor não estava nem falando aqui de dinheiro, porque também faz parte. Se a igreja fosse igual à igreja de ontem, que todos os que Cristo estavam juntos, tinham tudo em comum, nada considerava seu aquilo que tinha. Barnabé vendeu um campo e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos, mas sempre tem uma Ananias e Safira, misericórdia. Se o Espírito Santo fosse agir como agiu naquele dia, era um monte de carro fúnebre na porta das igrejas. Porque como tem gente que é Ananias e Safira, investe em tudo, mesmo no reino. Tem que haver constância. Tem que haver desejo de fé, de o povo crescer. Não te detenhas, traz de longe meus filhos e minhas filhas dos confins da terra, todos os chamados do meu nome, para a minha glória, eu os tenho criado, eu os formei e eu os fiz.
Aí fora está cheia de gente, aí fora que Deus quer aqui dentro. Está preparada por Ele, mas eles precisam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Tirai o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Congreguem-se a uma todas as nações e juntem-se todos os povos. Quem deles há que nos dê novas disso e que nos faça ouvir as coisas primeiras? Apresentem sua testemunha e justifiquem-se. Ouçam e digam: verdade é, vós sois as minhas testemunhas. Aleluia. Quem é a testemunha de Jesus aqui? Levante sua mão. Então, a quem Deus está falando aqui nessa noite? Vós sois as minhas testemunhas. Vamos ficar testemunhando um para o outro aqui, olhando um para a cara do outro. Ao poder, irmão, lá fora está cheio. Disse o Senhor: e meu servo que eu escolhi, para que me conheçais e creais e entendais que eu mesmo sou. Antes de mim, outro Deus não foi formado, nem será depois de mim. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há quem salve. Eu anunciei, salvei, e fiz ouvir, e não houve entre vós Deus estranho. Vós, pois, sois minhas testemunhas, disse o Senhor, que eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Uma palavra dessa que me diz: Deus, então tu está comigo. Está comigo, Deus, então eu vou. Tu está comigo, então é comigo mesmo. Eu vou te dar essa resposta que tu tanto quer. Eu vou falar, eu vou tirar o medo do caminho, eu vou tirar a timidez, porque tu estás dizendo que tu és o Senhor, que tu estás comigo. Deus fala, mas qual tem sido a nossa resposta? Nós fomos chamados para avançar no reino. Avançar. Firmes e constantes, sempre abundante, avançar. Essa igreja precisa avançar. Essas cadeiras precisam multiplicar. Aleluia. Dá glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Esse lugar precisa ficar pequeno. Amém. Só o pastor que dá amém? Só joga a carga no pastor? Esse lugar precisa ficar pequeno. Aleluia. Precisa ficar pequeno esse lugar. Esse lugar só vai ficar pequeno se eu e você, cada um de nós, fizermos a nossa parte. Orar, clamar, se encher do Espírito Santo. Começar a lançar rede mesmo com vigor. Lançar rede com vontade. E aí Deus vai dar o crescimento. Deus dá o crescimento quando a igreja dá a sua resposta para Deus. Aleluia. Se a igreja não responder, Deus não dá crescimento. Se a igreja não semeia, Deus vai dar crescimento aonde se não há semente? Como um campo vai nascer trigo se não tem semente de trigo? O campo é o mundo. Quando eu semeio, Deus vai lá e dá o crescimento. Mas se a igreja não semeia, Deus vai dar o crescimento? Como? Não tem como. Nós precisamos avançar, nós precisamos pedir a Deus uma visão nova, uma visão diferenciada para aquilo que Ele quer com a igreja dentro do seu propósito aqui em Itaipu. Precisamos disso. Tenho orado, eu oro pelo pastor, digo: Senhor, abre os olhos do teu céu, mostra. Nós precisamos andar. Precisamos avançar. Precisamos multiplicar, ver novos rostos aqui. Pessoas novas. Pessoas que vêm dar mais trabalho para o pastor. Problema dele, o gabinete está ali mesmo. Ué, está aí para isso. Está aí para isso. Vai crescendo tanto que amanhã ele vira bispo. É para isso mesmo, irmão. Amém ou não? Amém. É para isso. A igreja vai avançando, vai multiplicando, vai transbordando, vai abrindo novas frentes de trabalho, novos campos, vai se expandindo. Macálice, quando morreu, desejando isso, porque foi para isso que a Nova Vida foi fundada. Não foi para estar parada. Nova Vida não foi fundada para estar parada, porque quem fundou a Nova Vida era missionário. Tinha visão missionária, desejo missionário. Saiu lá do Canadá, largou tudo para lá para vir para o Brasil. Queria ir para outro lugar, se eu não me engano era para a Índia, Deus não deixou. Macálice queria ir para a Índia.
Deus fez com ele o que fez com Paulo. Não, tu não vai para lá não, tu vai para cá, Brasil. Aí aconteceu a nova vida, irmão. Missionário. Essa igreja é uma igreja missionária. Se os outros não fazem missões, se os outros da nova vida não fazem missões, é problema deles. Mas aqui tem um pastor que faz missões. Ele falou para mim que quer ser igual uma cara. Eu falei, segura essa, filho. Porque esse é o papel da igreja. É o papel da igreja. Dar uma resposta para Deus. Deus seja louvado. Igreja Nova Vida de Itaipu, você precisa dar uma resposta para Deus. Nós precisamos dar uma resposta para Deus. Precisamos dar uma resposta para Deus. E grande, não é pequeno não. Porque o que ele tem derramado aqui todo dia, toda vez que a igreja se reúne, a presença de Deus tem se manifestado. Nós não podemos fazer como Israel. Deus fala com Israel. Deus diz a Israel, sou contigo, eu sou teu Deus, eu estou contigo, faz a minha obra, operando Deus, quem impedirá? Aí quando chega no versículo 22, ele diz assim no 21, esse povo que tenho criado para a minha glória, meus louvores publicará. Aí no 22 ele diz assim, mas tu não me invocaste, ó Jacó, mas de mim te cansaste, ó Israel. Depois que tudo que Deus fala, depois que tudo Deus quer fazer, Israel continua parado no mesmo lugar, sem responder a Deus. Deus queria uma resposta, Israel não responde a Deus. Não me invocaste a mim, mas que de mim te cansaste, não me trouxeste os meus animais, os teus holocaustos, nem a mim me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com oferta, nem te fatiguei com incenso. Não compraste para mim cana aromática por dinheiro, nem me saciaste com a tua grossura do teu sacrifício, mas colocaste sobre mim a carga dos teus pecados e me fastigaste com as tuas maldades. Veja bem, Deus esperava uma resposta de justiça. Israel responde com injustiça. Mas aí a graça de Deus, olha o que a graça de Deus diz. Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. Ele bate e puxa a orelha, mas depois dá aquele sopro. Aí ele diz assim, ó, eu sou o que apago as tuas rebeliões, igreja, por amor de mim mesmo, e não me lembrarei dos teus pecados. Embora você está pecando contra mim, venha a mim, igreja, eu apago as tuas rebeliões e dos teus pecados não me lembrarei mais. Isso é graça de Deus, isso é amor de Deus por nós, irmãos, que temos ouvido, e muitas vezes ainda não temos dado uma resposta, mas Deus, que é misericordioso, santo e justo, e que espera de nós uma resposta, nos dá mais uma oportunidade para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor, fica de pé. Aplaude o Senhor. Deus seja louvado. Deus espera uma resposta. Obrigado pela tua palavra, Deus. Aleluia. Aleluia. É porque senão você esquece. Louvado. Deus vai lembrar, ó, 31 dias, queridos. Não esquece não, vamos embora. Vamos levantar, vamos andar, vamos para frente. Tem muitas almas aí fora. Vamos para frente. Missões estão no coração de Deus. Aleluia. Eu estou esperando o chamado, eu estou orando, Senhor, para onde eu vou? Eu não aguento ficar parado, eu quero pregar, eu quero sair. Senhor, me mostra aí, aqui dentro do Brasil, alguma nação aí, aqui em Itaipu, graças a Deus eu tenho pregado, eu prego em Jerusalém, para poder pregar em Samaria, Judéia e nos confins da terra. Eu não posso ficar parado, não posso ficar preso, porque a pressão está alta, porque o coração está batendo, não importa. Eu falo para ele, Deus, não é agora que tu vai me levar não, porque tu é Deus de vivo, tu não é Deus de morto. Tem pouco obreiro no campo, deixa eu ficar, porque eu quero continuar pregando. E quero ir. Eu estou esperando uma porta aberta para as nações por esses dias. Orem por mim, porque eu quero ir. Deus, em nome de Jesus. Essa palavra veio para exortar. Essa palavra veio para fazer lembrar de tudo que nós temos ouvido. O derramado do teu Espírito está nesse lugar. Mas tu exige uma resposta, Pai.
Tu estás exigindo uma resposta nossa. Nós precisamos multiplicar, ó Deus Santo, multiplicar a nossa fé. Senhor, queremos essa igreja transbordando. Queremos transbordar, Senhor. Senhor, nós não podemos ficar satisfeitos sem ver um crescimento grande, Senhor. Nós não podemos ficar satisfeitos enquanto milhares de vidas estão perecendo. Nós não podemos ficar só com a Tua presença para nós. A Tua presença